Bom, galera, para aqueles que não sabem, vão saber agora. Esse aqui é um estábulo, para quem não sabe. É o símbolo de um estábulo. E esses aqui são os três magros, os três reis que levaram presentes para Jesus Cristo quando ele nasceu na manjedoura. Para quem não sabe, uma manjedoura é isso aqui. Essa aqui é Maria, mãe de Jesus. E esse é José, mas José não era o pai de Jesus. Ele criou Jesus como filho, mas o pai de Jesus, como todo mundo sabe, é Deus, o Criador dos Criador, do céu e da terra. Agora, para vocês que não sabem, que deveriam ficar sabendo, que quando Jesus realizou o seu primeiro milagre, como todo mundo sabe, e Maria pediu que Jesus realizasse o milagre, que foi transformar a água em vinho. Não foi Maria que transformou a água em vinho. Não foi Maria que foi para o deserto e jejuou por 40 dias e 40 noites. Não foi Maria que chamou Lázaro para fora do túmulo. Não foi Maria que curou mancos e coxos, cegos e mudos e surdos, como todo mundo sabe. Não foi Maria que foi entregue à mão dos pecadores e crucificado em uma cruz e derramando todo o seu sangue por nós. Não foi Maria que disse: aonde estiver um, ou dois, ou três, lá também eu estarei. Quem disse e fez tudo isso foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo foi crucificado e morto naquela cruz, que ele disse que seria entregue à mão dos pecadores, disse aos seus discípulos que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E como foi feito? Ele ressuscitou. E a primeira mulher que viu Jesus não foi Maria, foi Maria Madalena. E o que Jesus Cristo disse a Maria Madalena? Não toque em mim, porque ainda não subi para o meu Pai. Ide adiante e avisei os meus discípulos que eu ressuscitei dentre os mortos. E assim foi feito, Maria avisando os discípulos de Jesus, mas eles não acreditavam, duvidavam da palavra de Maria. Alguns até diziam que queriam acreditar em Maria de todo coração. Então, Jesus Cristo apareceu para aqueles discípulos ali e disse: veja que o Espírito não tem carnes e ossos como eu tenho, toque em mim. Mas naquele dia, um de seus discípulos não estava ali, que era Tomé. Passados dias depois, Tomé chegando e vendo os discípulos ali, eles disseram: Tomé, Jesus apareceu para nós. Mas Tomé também não acreditava e duvidava da palavra do discípulo. Mal saio e chego, vocês vêm me dizer que Jesus apareceu para vocês? Vocês estão delirando? Estão ficando loucos? Então, Jesus aparece novamente para seus discípulos. E todos ficam maravilhados. Então Jesus disse a Tomé: Tomé, veja-me, veja que o Espírito não tem carnes e ossos como eu tenho. Toque em mim, Tomé. Ah, Tomé, por que duvidaste de mim? Bem-aventurados são aqueles que nunca me viram, mas mesmo assim creste em meu nome.
Não foi Maria que disse: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e todo aquele que crê em mim, estes não morrerão, mas apenas passarão de uma vida para outra. Essa é a verdade, pessoal. Jesus Cristo disse: não existe dois senhor, porque vocês há de odiar um e há de amar o outro. Só existe um Deus. Lembra-se de quando Moisés estava com aquele povo, Moisés subiu ao monte, e quando Moisés voltou, encontrou aquele povo adorando um bezerro de ouro. Tanto Moisés como Deus irou com aquele povo. Eu sei que eu vou falar uma coisa aqui, que muitas pessoas vão ficar contra e muitos vão ficar a favor. E com certeza Deus vai ficar ao meu favor. E se Deus estiver ao meu favor, que dane-se o mundo. Não sou contra pessoas que adoram imagens, mas eu não sou a favor de pessoas que prostram diante de imagem, porque só existe um Criador, aquele que criou os céus e as terras, e conhece tanto nossos corações como nossos pensamentos, até mesmo quando vai cair um fio de cabelo de nossas cabeças. E como disse Ele mesmo, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Essa é uma imagem de Maria. Essa é a imagem de José. E essas são as imagens dos três reis. Admiro, acredito, Maria, mãe de Jesus, aquela que está lá nos céus. Mas quem intercede e vive entre nós é o Filho de Deus. Porque foi Ele mesmo que disse: aonde estiver um, ou dois, ou três, lá eu estarei. Que o Senhor esteja convosco até o fim da consumação. Amém? Essa é a verdade, pessoal. Cada um serve a Deus do jeito que pode e do jeito que quer. A verdade é o que Jesus disse: o Pai não vai salvar o Filho não vai salvar o Pai, o irmão não vai salvar o irmão, a irmã não vai salvar a irmã, porque a salvação é individual. Cada um faz a sua. E para falar a verdade, a salvação não está na igreja, está em nosso coração. Porque um dia desse, todos os templos cairão, mas se nós estiver de pé, com certeza nós não cairá. Amém? A casa do Senhor é apenas um tempo de oração, aonde buscamos a Ele. Mas Deus está em todos os lugares, porque Ele é onipotente e unigente. Não importa onde você esteja, que esteja no ar, ou na terra, ou debaixo do mar, se você orar com pureza, Deus vai te ouvir e te atender às suas necessidades, assim como o próprio Jesus Cristo disse: e quando orais, não seja como os hipócritas que oram nas esquinas para serem ouvidos pelos outros. Entra em teu convento, fecha a tua porta e ore secretamente ao teu Pai, e Ele te ouvirás lá dos céus e te recompensarás. E mais uma, Jesus disse para Pedro, porque Pedro, quando pescava, eles o provocavam, cortando as suas redes. Pedro disse: Senhor, eu não aguento mais. Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo? Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, o Pai Celestial é o Rei nessa história. Se nós não perdoar os nossos próximos, também vosso Pai Celestial não nos perdoará. Pedro,
Você deve perdoar o seu próximo, não 7 vezes, mas eu digo 70 vezes 7. Para aqueles que não sabem, 70 vezes 7, se eu não estiver enganado, é um perdão a cada 3 minutos. Amém?